Sabe, existe um ritual social que a gente pratica quase no automático, mas que, se a gente parar para pensar, é bem estranho. É o tal do convite por obrigação. Hoje, a gente vai mergulhar nesse paradoxo e tentar entender por que seguimos essas regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que muitas vezes deixam todo mundo desconfortável. Vamos imaginar aquela cena super familiar. A organização de um aniversário, talvez um casamento ou a ceia de Natal. A lista de convidados está ali, pronta. Um momento que, na teoria, era para ser pura alegria, mas que por algum motivo parece que vem com um peso extra, uma coisa meio inesperada. E é aqui que vem a pergunta que move toda essa nossa reflexão. De verdade, todas as pessoas que estão naquela lista são presenças que a gente genuinamente quer ter por perto? Ou será que alguns nomes estão ali só para cumprir um protocolo social? Pois é, esse é o que a gente pode chamar de convite inevitável. É uma situação que se repete tanto em tantos lugares diferentes que virou quase um ritual de desconforto coletivo. Um tipo de acordo silencioso que todo mundo parece assinar sem nem ler os termos. E isso acontece em todo tipo de evento, não é mesmo? Desde casamentos gigantes, onde tem que convidar aquele parente distante, até jantares de família, festas de aniversário e, olha só, até em eventos da firma. A pressão para incluir certas pessoas, ela é praticamente universal. Bom, agora a gente chega na parte mais curiosa de tudo isso, o paradoxo da ausência. É aqui que a nossa lógica emocional dá um nó na nossa cabeça e acaba gerando frustração justamente quando a gente esperava sentir alívio. Essa é a armadilha. Há um dilema dos dois lados. Quem convida se sente desconfortável com a ideia daquela presença, mas o mais bizarro é que, se a pessoa convidada não aparece, quem convidou se sente meio rejeitado. Do outro lado, o convidado se sente na obrigação de ir, mesmo querendo estar em qualquer outro lugar. E se não vai, carrega aquela culpa. É uma daquelas situações em que, ao seguir as regras, todo mundo sai perdendo. Essa pergunta vai direto no ponto. É uma reação bem ilógica, né? A gente desejar que alguém não venha e, ao mesmo tempo, se sentir ofendido com a ausência dessa pessoa. O que será que está por trás dessa contradição tão humana? Então, a resposta para essa confusão toda tem um nome bem forte, mas que descreve perfeitamente a situação: tortura social mútua. É como um pacto, que ninguém fala em voz alta, onde duas ou mais pessoas concordam em passar por uma situação que é desagradável para todo mundo, só para manter as aparências. E esse é o pensamento que ecoa na cabeça de quem está organizando tudo. Não é sobre um desejo real de ter a pessoa ali, mas sim sobre o esforço para evitar um constrangimento, para fugir daquele climão que a falta do convite poderia causar. E, do outro lado, numa simetria perfeita, está a perspectiva do convidado. A motivação para ir não é a festa em si, não é a vontade de estar junto, é o medo. O medo de parecer mal educado, ingrato, desrespeitoso. Os dois lados estão completamente presos na mesma lógica. Tá, mas por que a gente faz isso? A resposta está nessas regras que não estão escritas em manual nenhum, mas que mesmo assim ditam o nosso comportamento. Vamos tentar entender por que a gente segue esses roteiros que, no fundo, não fomos nós que escrevemos. O ponto central é esse aqui, ó. Muitas vezes, a questão não é a relação direta entre quem convida e quem é convidado. A questão é a plateia. É o medo do que os outros vão pensar. O que a família vai dizer? Como os amigos vão reagir? A gente acaba agindo não para nós, mas para esse público imaginário. E de onde vem tanta pressão? Olha, os números dão uma boa pista. A maior parte, uns 40%, vem das expectativas da família. Aquele peso da tradição, sabe? Logo depois, com 30%, vem as normas culturais, aquilo que se espera que a gente faça. A vontade de evitar um conflito e a preocupação com a reputação também entram na conta. No fim das contas, a gente é moldado por todas essas forças externas. Ok, depois de entender todas essas regras invisíveis que nos prendem, fica a pergunta: tem uma saída para esse ciclo? E a resposta é sim. E ela mora na liberdade de ser honesto. Vamos ver como uma simples mudança de perspectiva pode trazer uma libertação de verdade. A proposta aqui é uma virada de chave, sabe? É reenquadrar essa escolha. Recusar uma obrigação social deixa de ser algo negativo para se tornar um gesto positivo, consciente e, o mais importante, profundamente honesto. No fundo, é sobre começar a valorizar a autenticidade mais do que seguir regras sociais que ninguém sabe de onde vieram. É ter a coragem de ser claro. Claro sobre os próprios sentimentos e sobre os limites de cada relação, deixando para trás aquele medinho do que os outros vão pensar. E olha, o contraste é gritante.
De um lado, tem aqueles rótulos que a gente tanto teme. Parecer uma pessoa fria, egoísta, que está rompendo com tudo. Mas do outro lado, tem a realidade madura do que essa escolha de fato representa. Honestidade, respeito mútuo e uma clareza sobre qual é o verdadeiro lugar daquela interação. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais importante. Essa honestidade não é um ato egoísta, de jeito nenhum. É, na verdade, um presente de clareza que se oferece tanto para si mesmo quanto para outra pessoa. Primeiro, quem convida se liberta. É a liberdade de não precisar forçar uma barra, de não ter que fingir um entusiasmo que não existe só para cumprir um protocolo social. E, na mesma hora, a outra pessoa também se liberta. Ela é poupada daquela pressão de ter que ir, de ter que inventar uma desculpa ou, pior, de comparecer a um lugar onde, no fundo, não se sente genuinamente bem-vinda ou à vontade. É um ato de respeito dos dois lados. Tá, mas aí, como é que fica a relação depois? Isso gera conflito? Cria um climão? A resposta é não. Na verdade, leva a algo muito mais saudável, a autenticidade. Essa decisão não cria inimigos. Muito pelo contrário, ela simplesmente permite que a relação exista no nível em que ela realmente está. Se a conexão é mais superficial, tudo bem, ela pode continuar assim, de um jeito respeitoso, sem a pressão de ter que fingir uma intimidade que não existe. E na prática, no dia a dia, como isso funciona? Um encontro casual na rua, por exemplo, pode ser exatamente isso. Um cumprimento cordial, uma troca de palavras rápida e respeitosa e uma despedida educada. Simples assim. Sem a necessidade de criar laços artificiais. Isso tudo nos leva a uma conclusão que vai além e se torna quase uma filosofia sobre relacionamentos saudáveis e sobre o respeito por si mesmo. O que fica de mais importante, então? Primeiro, entender que nem toda relação precisa ser super profunda para ser saudável. Segundo, que honrar os limites naturais de cada vínculo já é uma grande forma de respeito. E, por fim, que ao liberar esses laços artificiais, se abre um espaço enorme na vida para as conexões que são de verdade. E esse pensamento finaliza nossa reflexão de um jeito perfeito. Liberdade não é sobre destruir pontes, mas sobre parar de construir pontes que são falsas. Ao nos livrarmos dessas obrigações, a gente não cria inimigos, muito pelo contrário. A gente abre um espaço para que as relações se tornem mais honestas, mais leves e, no fim das contas, muito mais verdadeiras.